Olá, gente fofa! Hoje vou começar por vos fazer umas perguntinhas. Pode ser? Muito obrigada! Ora então, vamos lá! Vocês gostam de histórias? Daquelas que se contam às crianças? E gostam de histórias de bandidos e ladrões? E de histórias de gigantes e anões? Histórias de fadas e feiticeiras? Mistérios e maluqueiras? E histórias de anedotas e histórias idiotas? Eu tenho a certeza que adoram. Mas eu conheço uma pessoa que gosta mais de histórias do que eu e vocês, todos juntos. Não acreditam? Então venham daí conhecer a história da Leónia. Leónia devora os livros, de Lawrence Herbert. Esta é a Leónia. Ela adora histórias e de tal modo as adora que as devora. E quando digo devorar, quero mesmo dizer devorar. Não é isso. Acho que não estão a perceber a gravidade da situação. Ela não as devora com os olhos. Ela devora com a boca. Verdade! Não há uma história que pare inteira na sua mesa de cabeceira. E isto não é nenhuma brincadeira. É mesmo uma história verdadeira. Mas eu já vos conto como tudo começou. Assim que aprendeu a ler, Leónia lia tudo o que via. Diários, revistas, livros de receitas, menus dos restaurantes, legendas dos filmes. Tudo. E as histórias que mais gostava? Essas, com os olhos devorava. Bom, até aqui tudo bem. Até era bom, porque ler só faz bem. Mas as coisas, aos poucos, começaram a piorar. Tudo começou no dia do seu aniversário. Como sabiam que Leónia adorava ler, os pais ofereceram-lhe a história do gato das botas. Claro, Leónia adorou. Desatou aos pulos de contente e, num instante, devorou o livro. Sim, devorou de garfo e faca. Não restou nem um pedacinho. Nem uma página, nem uma frase, nem uma palavra. Ora, nesse dia, os pais não se preocuparam muito. Fingiram que não tinham notado. Como era a primeira vez, pensaram que não era importante. Devia ter sido da emoção. O problema é que a Leónia insistiu. Engoliu os 3 porquinhos e também a gata borralheira. E aí os pais já pensaram: alto e para o baile. Isto está a tornar-se um caso sério. É melhor estar de olho aberto. Passados 2 dias, Leónia devorou a Branca de Neve e os 7 anões, com pão cortado às fatias. Então já tiveram de dizer: Leónia, assim não pode ser. Conclusão: como não podia devorar os livros à frente dos pais, começou a fazê-lo às escondidas. Mas foi apanhada em flagrante a roer o patinho feio. Aí os pais zangaram-se a sério e gritaram: Leónia, já chega! O papel não é bom para comer, ainda vais adoecer. Como a situação agravava e já não sabiam como a resolver, marcaram uma consulta no doutor. Ora, no consultório, como na maior parte dos consultórios, tiveram de aguardar na sala de espera. Esperaram 1 hora. Felizmente, havia muitos livros infantis lá numa prateleira.
Os pais de Leónia começaram a folhear para passar o tempo. E Leónia, discretamente, aproveitando o facto dos pais estarem entretidos a folhear, devorou às dentadas 3 bandas desenhadas. Quando se aperceberam do que tinha acontecido, os pais ficaram super envergonhados e pediram mil desculpas pelo sucedido. Mas finalmente lá chegou a vez de Leónia ser vista pelo médico. E o médico auscultou-a da cabeça aos pés e ditou a seguinte sentença: as histórias de reis fazem mal aos pés. As histórias de feiticeiras fazem criar olheiras. As histórias de gigantes fazem mal aos dentes. As histórias de princesas causam muitas tristezas. E as histórias de fadas põem as nádegas inchadas. Mas Leónia, que de tonta nada tinha, era a resposta pronta, na ponta da língua. Sem perder tempo, respondeu: e as histórias de doutoras no coração fazem dores. Quem ficou sem resposta foi mesmo um médico, que depois de muito pensar, acabou por dizer: vossa filha padece de uma doença rara. O melhor é consultarem o professor Sabe Tudo, que é um especialista nas doenças nunca vistas. E lá arrastaram Leónia até à casa do professor Sabe Tudo. O professor Sabe Tudo, como era um homem de grande ciência, pôs-se a fazer perguntas, com muita paciência. Gostas das histórias salgadas ou antes açucaradas? Daquelas de trincar ou de chupar? Marinadas ou gratinadas? Em banho-maria ou água fria? Com cogumelos ou com doce de marmelos? Mas a Leónia respondeu prontamente: as histórias eu prefiro as cruas, ao natural. Para espanto de todos, o professor concordou: isso é perfeitamente normal. Eu também as consumo e não me fazem mal. E sabes quais são as minhas preferidas? As histórias de dormir em pé. Mas essas deixo-as cozer no vapor. Acho que lhes dá mais sabor. Os pais da Leónia ficaram escandalizados. Mas que doido este professor! Agarraram Leónia pela mão e saíram dali a correr. Depois de consultar 2 médicos, continuavam sem saber nada sobre aquela doença endiabrada. Então, com alguns amigos, se foram aconselhar. Depois de ouvir toda a história, os amigos perguntaram: será que ela tem o cérebro na barriga e o estômago na cabeça? E os pais exclamaram: será? Como é que nunca tínhamos pensado nisso antes? E logo tomaram uma decisão. Livros lá em casa nunca mais haveria. O problema é que Leónia era esperta. Sabem o que fez? Pois é, foi se inscrever na biblioteca. E lá se instalava, como se estivesse na sala de jantar. Ali sentia-se no paraíso. Sentava-se numa mesa, faca numa mão, garfo na outra. E que regalo! E assim devorou o Pinto Borrachudo, os contos da Mangança. Tudo foi comendo até encher a pança. A história do lagarto pintado, os contos do pé coxinho, tudo foi devorado, bocadinho a bocadinho. E se acham que a situação não pode piorar, estão bem enganados. Pois piorou, e muito. De tanto devorar histórias, começou a acreditar nas histórias que engolia. E um dia, ao voltar para casa, julgou que era a Cinderela. Vestiu o avental e disse: vou limpar tudo a eito. E bem dito, bem feito. Varreu o chão
Passou o esfregão, lavou as cortinas das janelas, areou tachos e panelas, arrumou as tigelas, sacudiu os tapetes, passou o aspirador e, trabalhando com ardor, deixou tudo a brilhar, do reis do chão ao segundo andar. Como já devem estar a imaginar, lá em casa ficaram todos contentes e suspiravam. Ai, quem me dera que fosse assim todos os dias. Mas o tiro saiu-lhes pela culatra. No dia seguinte, voltou a casa com uma nova mania e disse, assim toda convencida: Hoje sou a bela adormecida. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Boa noite, manos. Eu agora vou dormir durante 100 anos. Tentando impedi-la, ainda gritaram: Leónia, não sejas idiota! Mas era tarde demais. Ela já dormia, como uma marmota. Tentaram de tudo para acordá-la. Cócegas, puxões, sacudidelas, empurrões. Mas nada. Ela só dormia. E assim dormiu durante meses a fio. Aflitos, começaram a pensar numa forma de a acordar. E então lembraram-se. E se fizessem como na história? Lembram-se como é que a bela adormecida acorda na sua história? É verdade, com um beijinho do seu príncipe encantado. Como não conheciam nenhum, nem ninguém que conhecesse algum, tiveram uma ideia brilhante. Colocaram um anúncio no jornal que dizia assim: Ao príncipe encantado pede-se com urgência a sua comparência para trazer de novo à vida a bela adormecida. Não tiveram que esperar muito. Logo no dia seguinte, viram chegar com ar apressado um verdadeiro príncipe encantado. Não era muito grande, não senhor, mas era mesmo encantador e tão atraente como um príncipe daqueles de antigamente. Ora, aqui está ele. Usava óculos sobre o nariz, tinha vozinha de petis e 3 cabelos na cabeça. Aproximou-se de Leónia, que profundamente dormia, e começou um belo discurso. Bela adormecida, venho para te dar vida. Eu sou o príncipe encantado. Sou pequeno e magro, porque não faço ginástica. Adoro pastilha elástica, por isso ando sempre a mastigar, quer esteja a brincar ou a ver TV. Um dia vou praticar karaté para ficar mais musculoso, forte e formoso. Mas neste momento, o que vou fazer é dar-te um beijinho muito meiguinho. E assim, deu-lhe um beijinho na ponta do nariz. E Leónia acordou toda feliz. Ficaram todos aliviados e agradeceram ao príncipe encantado por ter sido tão delicado. E como os dois gostavam de contos de fadas, saíram dali de mãos dadas. E já conseguem imaginar o que aconteceu, não conseguem? Claro, casaram e tiveram muitos filhinhos. E a história bem podia terminar assim. Mas ainda há algo para acrescentar. Como sabem, sempre que alguém casa com um príncipe encantado, tem sempre muitos meninos. Ora, Leónia teve... Conseguem adivinhar quantos? Não foram 10, nem 20, nem 50, nem 100. Leónia teve 200 filhos muito pequeninos. Mas o verdadeiro problema não foi a quantidade de meninos. Não, porque isso até foi uma alegria. A verdadeira questão é que a doença de Leónia era hereditária. É isso.
todos os filhos que nasciam com a mãe se pareciam. E isto dito assim, para ser uma desgraça mundial. Onde arranjar tanto livro para os alimentar? Mas como já vos disse, Leónia era muito inteligente e arranjou logo uma solução. Para alimentar os seus filhotes, começou a escrever. Escrevia de tudo. Histórias de bandidos e ladrões, histórias de gigantes e anões, histórias de fadas e feiticeiras, mistérios e maluqueiras, histórias de anedotas, histórias idiotas. E agora sim, pozinhos de perlim-pim-pim, esta história chegou ao fim. E então, gostaram desta história? Espero que sim. Eu escolhi esta história para vos contar hoje porque estamos em outubro. E outubro é o mês das bibliotecas escolares. E eu acredito que os livros e as histórias têm um papel fundamental na descoberta de caminhos para a saúde e o bem-estar. Por exemplo, esta história maluca que acabámos de ouvir. À primeira vista, é apenas uma história para nos fazer divertir e sorrir. Mas se olharmos para ela com mais atenção, veremos que tem muitas mais coisas para nos ensinar. Por exemplo, na parte em que a Leónia passa a se comportar como as personagens das histórias que lê. Claro que neste conto acaba por ser um pouco exagerado, mas a verdade é que ao lermos entramos na história e vivemos a vida das suas personagens, sendo possível aprender muito com as suas aventuras, vivências, experiências e até mesmo com os seus erros. E tenho a certeza que se pensarem um pouco, irão encontrar neste livro muitas mais aprendizagens. Bom, como também sei que é nas bibliotecas escolares que muitas vezes nasce o gosto pela leitura, gostaria de dedicar esta história a todos aqueles que gostam de ler e que de uma forma ou de outra transmitem essa paixão. Mas dedico-a especialmente a todos aqueles que contam histórias, quer sejam em bibliotecas escolares, bibliotecas públicas ou sessões de contos, e transmitem assim valores, conhecimentos e muita magia. E é desejando-vos um mês de outubro repleto de histórias que nos despedimos hoje. Espero que se divirtam e muito com a leitura. Quase que esquecia. Se quiserem saber mais sobre a importância dos livros e das histórias, não percam o recomeço da atividade Histórias em Família, que terá lugar no próximo sábado, 17 de outubro, pelas 11 horas, no Polo de Leitura da Penteada. Fica mesmo em frente aos Correios do Mercado da Penteada e pertence à Câmara Municipal do Funchal. E agora sim, como é que é? 1, 2 e 3. E não se esqueçam, quem conta um conto é feliz e pronto!